Olá, turma, bom dia. Nossa primeira aula de hoje será produção de texto. Então, em produção de texto, nós vamos estudar anúncio publicitário. Então, vamos entender aqui o que significa anúncio publicitário. É também um tipo de propaganda e, como tal, tem o objetivo de convencer o público sobre a necessidade de adquirir determinado produto, serviço ou ideia. Então, os anúncios publicitários, eles servem para isso, né? São pequenas propagandas que têm o objetivo de convencer as pessoas sobre algum produto, seja ele grande ou pequeno. Então, eles usam diversas formas de publicidade. Então, dependendo do veículo de circulação, o rádio, a TV, revistas ou jornais, o anúncio usará recursos sonoros. Sonoros significa som, e visuais, assim como um discurso claro, direto e objetivo. Então, o anúncio publicitário, ele não tem aquele arrodeio, aquela demora de palavras, não, ele é direto. Então, ele é objetivo, ele quer mesmo fazer claramente a propaganda daquele produto que ele está vendendo e que chame a atenção das pessoas, certo? Vamos ver aqui. Todos esses recursos variam de acordo com o que se anuncia e principalmente com o público que se pretende atingir. Nós temos o público adulto e também nós temos o público infantil. Então, o anúncio ele tem que ser de acordo com o público. A respeito do que é promovido, é claro que apenas serão divulgados aspectos positivos. Então, quando alguém tem alguma coisa para vender, ela não vai dizer nada negativo. Tudo que ela vai falar sobre aquele produto será positivo, porque se ela falar algum ponto negativo em relação ao produto, vai perder o interesse das pessoas. Ninguém vai querer comprar, não é verdade? Pois seus objetivos bem definidos, os anúncios publicitários possuem uma estrutura já pronta. Então, vamos ver aqui a estrutura de um anúncio publicitário. Nós temos aqui, primeiro, o título, uma palavra ou uma frase que desperta o interesse de quem vê, a fim de levar o potencial consumidor a acompanhar o anúncio até o final. Então, o título, ele chama a atenção da pessoa. Então, tem que ser uma palavra que chame a atenção, tem que ser uma frase. Então, aquela palavra e aquela frase, ela tem que conquistar o público para que ele se interesse e continue lendo o anúncio, certo? Depois nós temos a imagem. Normalmente, uma fotografia ou representação do produto. Às vezes, vamos dar um exemplo aqui de um produto. Lançou uma nova sandália, né? Uma marca, essa é uma marca famosa. A Azaleia, por exemplo. Quando ela vai anunciar o seu produto, né? Suas sandálias, seus sapatos, seus tênis, enfim, tudo o que ela lançar, é claro que ela vai fazer um anúncio bem atrativo, que chame a atenção das pessoas, que desperte o interesse por aquele produto. Então, ela pode usar uma fotografia ou a representação do produto. Geralmente, as marcas de sandália usam pessoas, né? Fazendo a propaganda daquele produto, certo? Um batom, por exemplo, usam também uma mulher usando batom, mostrando como que o produto é bom, a cor do batom, enfim, faz uma propaganda convincente, né? Se for
um brinquedo, eles usam a fotografia ou geralmente eles usam as crianças fazendo, né, a propaganda. Enfim, então cada anúncio eles usam a criatividade que lhe convém. E além do título e da imagem, nós ainda temos também o texto publicitário. O que se tem a dizer a respeito do que está sendo divulgado. Então, ele vai falar nessa parte aqui no texto sobre o produto, se é bom, vamos dizer se a sandália é bonita, se a sandália é confortável, né? Eles criam aquele texto bem criativo para chamar a atenção das pessoas. E depois nós ainda temos o slogan, que é a frase curta que permitirá ao público associá-lo ao objeto de divulgação. Então, um exemplo de slogan é o do governo federal. Brasil, um país de todos. Então, esse é um modelo de slogan, certo? Então, cada anúncio, eles trabalham essas três partes do anúncio. O título, que é a palavra que chama a atenção ou a frase. A imagem, eles podem usar fotografias ou a representação do produto ou até mesmo pessoas para divulgar aquele produto. O texto publicitário, né, falando sobre o produto, a sua importância, a sua qualidade. E nós temos ainda o slogan, que é uma frase curta que é associada ao objeto de divulgação para fechar o anúncio. Depois nós temos aqui, atenção, alguns anunciantes, em vez de fazerem uso de slogans, apostam em seu próprio símbolo, conhecido como logomarca, que ainda tem essa parte aqui, né? Tem anunciantes que acham melhor usar o próprio símbolo como logomarca. Então, o batom, por exemplo, é o objeto, né? Então, eles usam o próprio batom para fazer o anúncio. Então, mostrar mesmo. Então, quando vocês estiverem assistindo televisão, a gente vê muito anúncios publicitários na televisão. Então, observem, prestem atenção à propaganda que eles fazem, tá bom? Depois dessa aula, vocês vão fazer a atividade na página 26, que é onde está o conteúdo. Nós temos três imagens. Na primeira questão, diz assim: a partir das imagens abaixo, diga qual seria o público-alvo. Então, na primeira imagem, eu tenho um kit de maquiagem. Eu tenho batom, eu tenho pincéis, eu tenho sombras, brilhos, enfim. Então, qual é o público-alvo dessa propaganda, dessa imagem? Então, vocês vão dizer quem são as pessoas que usam esse tipo de produto. Se vocês olharem aqui, nós temos, né, a primeira imagem. Então, qual é o público-alvo? Será que são os homens? Será que são as crianças? Ou será que são as mulheres? Né? Então, que serviço e que benefícios podem ser adquiridos por meio de sua aquisição? Então, para que servem esses produtos? Então, para que essas pessoas que vocês vão descobrir usam esse produto? Depois nós temos aqui mais uma imagem, né? Nós temos aqui mais uma imagem. Vocês vão olhar
essa imagem aqui, essa pessoa trabalhando, e vocês vão dizer qual é a função, o que ele está fazendo. E por último, nós temos a imagem de um brinquedo, né? De uma bicicleta. Então, qual é o público-alvo dessa imagem? Para quem desperta o interesse dessa propaganda, certo? Depois nós temos na página 27 essa imagem. Para quem vocês acham que essa imagem é direcionada? Quem será o público-alvo dessa imagem aqui em cima? Depois nós temos essa outra imagem, né? Olha só, nessa imagem eu tenho pentes, eu tenho tesoura, eu tenho lâmina, eu tenho pincel, uma cadeira, cabelo, bigode, presto-barba. Então, qual é o público-alvo dessa imagem? Ela é para despertar o interesse de qual público, certo? Depois nós temos outra imagem aqui embaixo, uma câmera. Para que serve essa câmera? Então, vocês vão me dizer qual é o público que desperta o interesse para que ela serve, tá certo? Então, vocês vão resolver essas duas atividades da página 26, 27 e a página 28, ok? Então, hoje nossa aula foi sobre anúncio publicitário, é um assunto simples. Leiam, assistam a videoaula, depois leiam o conteúdo, o texto é pequenininho, não é grande, e em seguida vocês vão resolver a tarefa. Qualquer coisa, a tia Rosana já está aqui para ajudar.